meu nome é Monique Eilide, eu sou fotógrafa profissional há 6 anos em Macaé, Rio de Janeiro. E nas horas vagas eu gosto de fazer fotos com celular. A gente está aqui na Suíça, viemos tirar umas férias aqui, na verdade na Itália. Vim fazer uns ensaios aqui, ensaios de uns clientes que vieram para cá. Vim fazer umas fotos da minha filha e eu publicando essas fotos. Meus clientes, um monte de gente perguntando: Monique, como é que eu faço para fazer ensaio da minha filha em viagem? Como é que eu faço para tirar fotos boas dos meus filhos em viagem? E aí eu resolvi gravar esse vídeo dando 5 dicas de como fazer ensaio do seu filho em viagem. As dicas servem tanto para fotos de celular ou para câmera profissional ou semi-profissional. A gente faz de tudo aqui. As dicas servem para todo mundo. Então vamos lá. A dica número 1. O que levar? A roupa. Em mala, né? A gente quer ocupar espaço na mala, quer ocupar espaço na bolsa, porque vai turistar e a gente não quer ficar levando muitas coisas. Então minha dica é roupas neutras, casaco neutro, sem muita escrita, porque você não sabe o lugar que você vai passear. Se tem muito colorido, muito neutro, se tem muita escrita, se tem muita gente, enfim. Roupas neutras e levar acessórios. Meia colorida, polaina, se for para um lugar de frio, polaina, touca. Se for para um lugar de calor, chapéuzinho, gorro. E balão. Eu gosto muito de levar balão. Ou você leva os balões vazios, enche e brinca, né, com vento. Algo que seja lúdico, né? Algo que eles possam se movimentar para não ficar cansativo. Ou você compra um balão no local e alguma coisa característica do local. Então, assim, são coisinhas que depois eu vou mostrar aqui o espaço que ocupa, né? Os acessórios, e você dá para tirar e colocar de acordo com o lugar que você tá. Tá num lugar super colorido, a polaina é colorida, a touca é colorida, você tira ou coloca. Se você achar que fica harmonioso, dá para você tirar e colocar. A dica número 2 é a comunicação. Fale a linguagem da criança, independente da idade dela. Por exemplo, se ela é bebezinha, já tá na parte audiovisual, já assiste vídeo, baixe vídeos, seja lá Galinha Pintadinha, seja lá o vídeo que seu filho gosta de assistir, baixe antes, porque às vezes se for uma viagem internacional, não sei se você vai ter internet fácil, já deixa isso tudo preparado no celular. Pra quando você for colocar pra criança, ela vai começar a bater palma, vai começar a sorrir e vai gerar fotos boas dela ali, sorrindo, se divertindo. Se é uma criança maior, por exemplo, a minha filha gosta de princesa, então sempre quando eu preciso que ela faça pose, porque assim, criança não faz pose, então você vai precisar usar a parte lúdica para fazer ela interagir e fazer as poses que você precisa. A minha filha gosta de princesas, então toda vez que eu passo para ela descer uma escada, né, lentamente, eu falo, vamos descer igual a Cinderela, pega a roupinha, e aí ela vai começar a fazer aquelas poses, você tem que entrar no mundo da criança. Se ela já é maiorzinha, assiste Chiquititas ou sei lá, qualquer coisa que ela goste, que ela sabe do que você tá falando, você vai falar aquilo, vai prender o olhar pra você. Quando você começar a falar a linguagem dela, ela vai olhar pra câmera, ela vai olhar pra você e vai entrar no teu mundo. Vamos sentar igual a fulano de tal, e ela vai fazer tudo aquilo que você quer, se você souber usar a linguagem dela. Então, assim, use a linguagem dela, porque criança não posa. Saiba usar a linguagem dela, para a idade dela, que ela vai fazer tudo o que você quiser. Por exemplo, a minha filha ama castelo. Minha filha mais nova, que não gostava de tirar foto, que odiava tirar foto, me vendo fotografar lá no estúdio, né, usando linguagem lúdica, ela tá ali no fundo se comunicando. Tchau, Maitê. Então, a minha filha que odiava tirar fotos, me vendo fotografar, né? Vendo eu fotografar os meus clientes usando uma linguagem lúdica, ela começou a se interessar. Ela falou assim, eu nunca insisti. Então, quando eu uso a linguagem lúdica, ela se amarra e ela não quer mais parar. Então, quando a gente vê uma igreja enorme, eu falo, olha, ali é um castelo, morava uma princesa, e ela quer ir lá, e ela quer ver, e ela entra no clima de uma tal forma que ela não quer mais sair. Então, assim, use a linguagem da criança. Então, dica número 3, familiarização. Deixe a criança se ambientar, deixe ela ficar à vontade. Então, por exemplo, quando você vai viajar, vai estar turistando, né, num lugar que, se for principalmente uma língua que ela nunca ouviu falar,
fale aquela língua, né? Tchau, grazie, por exemplo, a gente que tá na Itália, a gente explicou algumas palavras antes, então quando ela vê aquele monte de gente falando aquela língua estranha, ela não vai achar que é um... Meu Deus, o que tá acontecendo? Vai no local antes com a criança, espera ela, né? Ela não já chega com o celular ou com a câmera na mão. Senta, deixa ela correr um pouquinho, mostra as coisas que tem ao redor, deixa ela se ambientar. Dê uns minutinhos, por exemplo, eu vou colocar a foto aqui do Pedro. Assim que a gente chegou no castelo, em Sirmione, assim que a gente chegou no castelo, eu já peguei a câmera para tentar fazer alguma foto, porque eu sabia que a gente não ia passar fácil naquele lugar. Mas a foto dele no início não ficou uma foto muito boa, porque ele tinha acabado de chegar. Então ele estava num lugar diferente, numa cidade diferente, então ele saiu todo amuadinho, triste, e eu vou colocar aqui depois a foto dele no final do ensaio, para vocês verem a diferença quando a criança já está ambientada, né, com o local. Então espera ela, se for num lugar que você tem que passar rápido, né, e você não vai voltar naquele lugar, espera só uns segundinhos, mostra o que tem em volta, olha aquele fulano de tal, olha aquele barzinho tal. Isso não demora muito tempo, né, varia de criança para criança, mas são coisinhas, são detalhes que fazem toda a diferença no final da sua foto. Dica número 4, comidinhas. Gente, não tem nada melhor no mundo, não tem nada que deixe o ser humano mais feliz do que comida e bebida. Então assim, leve um lanchinho na bolsa, um lanchinho preferido do seu bebê ou do seu filho, mas assim, cuidado, por exemplo, tem crianças que gostam de biscoito recheado, Oreo, por exemplo. Você vai dar um Oreo pra ele, vai sujar o dente, não tem como você fotografar, não fica legal fotos da criança comendo. Por que eu gosto de ter comidinhas que sejam neutras? Por exemplo, um suquinho de laranja num vidro sem rótulo, um canudinho de papel, um biscoitinho de arroz branco que é colorido, não suja, não faz lambança. Porque a gente não, por exemplo, quando a gente vai turistar, você não vai parar pra lanchar e depois voltar naquele lugar. Às vezes você vai parar pra lanchar e você já faz a foto dele lanchando naquele lugar, porque às vezes é um lugar que você não vai voltar. Às vezes é uma catedral linda que naquela hora que você passou na hora, naquele lugar, a criança começou a ficar mal-humorada, deu um biscoitinho, deixa ele andando ali em volta daquele lugar que você quer fotografar. Gente, essas dicas, só lembrando, dicas de fotografia em viagem. Então você precisa pegar o local, você tá concentrada no local, não é um lugar qualquer, você precisa pegar aquele monumento, aquele espaço específico, aquele lugar específico. Então, só pra lembrar. Então você dá um biscoitinho de arroz, ele vai brincar com aquele biscoitinho, você já faz as fotos dele comendo, não precisa parar pra lanchar e depois voltar para as fotos. Você já faz foto dele comendo. Eu vou colocar foto aqui também de um exemplo da Duda, que a gente fotografou nesse castelo, em Sirmione. Ela parou, quando eles começaram a ficar estressados, a mãe deu um biscoitinho de arroz, eu coloquei ela sentadinha num lugar que eu sabia que eu não ia voltar ali, e fiz as fotos dela ali comendo. Lá nesse lugar podia alimentar os animais, tem um lugar que não pode alimentar os animais, então fique de olho nas placas. Nesse lugar podia alimentar os animais, então veio pombo, veio um monte de gente, ela começou a comer e oferecer aquele biscoitinho pros pombos, pro cisne, e ficou assim, maravilhoso. Vai colocar foto do... Aí quando eu falar assim da foto, você coloca a foto. Uhum. Tô gravando ainda, tá? A dica número 5, ângulos. Repetindo, para qualquer, se é celular, câmera digital, profissional, semi-profissional, ângulos. Quando você vai turistar, quando você vai viajar, turistar, sempre tem muita gente, né? E aí não tem como a gente apagar aquele monte de gente no Photoshop ou no programa do celular, que depois eu posso até falar sobre isso. Mas o que você pode fazer? Você não pode tirar as pessoas, não vai apagar aquele monte de gente porque leva muito tempo. Você pode distanciar o seu filho daquele, por exemplo, fiz uma foto da minha filha na catedral em Veneza, num castelo em Veneza, ou então esqueci o nome da... São Marco. São Marco. Catedral de São Marco. O que eu fiz? Eu fiz as fotos dela lá pertinho da catedral, linda, só que fica um monte de gente ali do lado dela, não é pro ensaio. Uma foto para registro tá ótimo, mas uma foto para você colocar na parede da sua casa não fica muito legal. Então o que você faz? Você distancia a criança daquele lugar que você quer fotografar. Então eu trouxe ela lá pro meio da praça e ela ficou de frente, de primeiro plano, então as pessoas saíram desfocadas. E o que eu faço? Eu abaixo o ângulo. Toda vez que eu abaixo o ângulo, eu deixo a criança, né, mais alta
Isso, e aí pego o que eu quero que fotografe, senão fica metade chão e metade catedral, e eu não quero isso, eu quero parte da criança e a outra parte a catedral, ou a igreja tal, ou seja lá o que for que você quer aparecer na sua foto. Você tenta sempre fazer de uma forma que a criança fique em primeiro plano para desfocar o fundo. Eu não gosto de usar, quando é celular, aquele coisinha de desfoque próprio do celular, porque demora para fazer o clique e criança se mexe muito rápido. Eu fotografo tudo normal e se é no celular eu desfoco depois em alguns programas. Então assim, você tenta fazer isso. Se ela tá sentada num lugar que tem um parquinho, por exemplo, ou que tem muita criança em volta e que não dá para distanciar ela, você tenta tampar as pessoas com ela. Você usa sua filha para tampar as pessoas. Se tem alguém de vermelho, você vai angular até ela tampar aquela pessoa de vermelho que tá roubando a cena. Então você usa ela para tampar. Sol também. Cuidado com o sol, porque quando você fotografa contra o sol, ela fica toda preta, ela fica silhueta. Você pode fazer silhueta, mas aí você tem que cuidar que o perfil da criança esteja bem certinho, para parecer que não é uma mancha preta. Tá aparecendo meu perfil? Tá. Aqui certinho? Sim. Então, e aí, se você tá contra o sol e não quer silhueta, você vai precisar usar o flash ou usar uma luz. Pede pra alguém que tá te acompanhando na viagem pegar o celular dele, ligar a luz em cima, e aí você consegue ter o sol e ter a criança aparecendo. Senão você vai ter que arrumar um jeito de fotografar meio termo e aumentar sombras, ou no Lightroom, no programa, ou no computador ou no celular. Você aumenta as sombras e aí aparece o pôr do sol e aparece a criança. Aparece as duas coisas. Se você não fizer isso, vai ficar só a silhueta. E aí você coloca o perfil também, não tem problema. Aí você não... a silhueta fica muito bonito quando tem o pôr do sol e tem formatos de igreja, formato de catedral, coisas bem específicas daquele lugar. Fica muito bonito também, que às vezes só pela sombra você sabe o que é. Então, aí tem a dica bônus. Eu dei as 5 dicas e tem a dica bônus, que é uma dica mais técnica. Gente, meu olho tá congelando. Que frio. Só deve ter uns 3 graus aqui, mas tudo bem. A dica bônus é a iluminação. Nessa viagem, a minha filha gostou tanto de fotografar que escureceu. E ela queria continuar. Mãe, eu quero mais ensaio, mais ensaio. Eu falei, meu Deus, eu não vou contrariar a criança. O que a gente fez? A gente pegou luzes, lugares que, nesse caso, a gente estava em Veneza. Tinha muitas luzes de fundo. A gente posicionou ela num deckzinho que tinha um poste. Então eu coloquei ela exatamente de frente para a luz do poste, para aquela luz iluminar o rosto dela. E aí aquela luz de poste com as luzes de fundo, eu não precisei de mexer em ISO, diafragma, obturador, de flash, não precisei de nada. Com a luz do poste eu consegui fazer um ensaio noturno dela. E mesmo nesse caso eu fiz da câmera, mas se eu tivesse de celular, eu tenho foto de celular também nessa mesma situação, que eu vou mostrar aqui. Então você consegue fazer um ensaio noturno tranquilamente. Teve uma hora que a gente estava andando e aí tinha uma vitrine muito iluminada, com uma ponte de fundo, assim, mais simplesinho, mas assim, a luz estava muito boa. O que eu fiz? Eu virei todo mundo pra vitrine. A vitrine só serviu para iluminar, ela não apareceu na foto. Ela só apareceu na foto que eu queria, que era o riozinho, a ponte, né? O canal, a ponte, né? Coloquei a gente ali, fizemos com pau de selfie mesmo. E aí usei a luz da vitrine para iluminar a gente. Então assim, fique atento pra iluminação. Às vezes tem uma luz linda de uma vitrine e você vai fotografar contra a vitrine. Você coloca o seu rosto pra luz. Porque assim, a fotografia, independente se ela é feita de celular ou de câmera profissional, a fotografia é escrita da luz. Escrita através da luz. Então você vê onde tem luz. De dia é tranquilo, né? Mas assim, tá num lugar mais sombrio, o que eu vou fazer? Meu Deus, vou caçar uma luz. Pede alguém pra ligar a luz do celular. Flash não é legal. Flash é muito... Flash, se não tiver outro jeito, ok, depois você tenta melhorar ela nos programas, mas assim, tento usar as luzes contínuas naturais que tem. O que é? Laterais. Laterais. As luzes laterais, né, de preferência, a 45 graus, eu gosto bastante porque fica um lado um pouquinho mais sombrio que o outro, dá uma certa dramatizada, né, na foto. Frontal também, não tem problema, mas as luzes mais laterais são mais harmoniosas, na minha opinião. Então tenta usar luz de poste, luz de lateral, para poder iluminar a criança, o bebê, para você começar
Eu corto. Então tenta usar as luzes que tem, que o ambiente tem, que a rua tem, para poder melhorar a sua foto, para poder melhorar a sua fotografia e melhorar a qualidade dela, né? Iluminação natural, iluminação do sol. Um ensaio à luz do dia é ótimo, é fácil trabalhar com a câmera ou com o celular quando tem muita luz. Só que o sol muito alto, se você vai fotografar num ambiente que é totalmente aberto, é muito perigoso, porque o sol muito em cima deixa sombra no nariz, no queixo, então parece que a criança tá nariguda, parece que fica aquela sombra assim no queixo, uma sombra no chão muito dura. Então sempre tente, se você puder, né, escolher, pegar ou o nascer do sol ou o pôr do sol, porque aí o sol tá mais baixo, você tem uma luz mais difusa, uma luz mais espalhada, então ela não fica com marcas no rosto. Se não tiver jeito, é meio-dia, eu preciso fotografar naquele horário e aí não tem pôr do sol, não tem nada disso, a luz tá dura mesmo, você tenta pegar sombras, tenta fazer fotos na sombra. Pega uma árvore, a sombra de uma árvore, a sombra de uma loja, a sombra de um... Sempre tenta usar sombras, porque quando tá muito abertão e o sol tá muito em cima, dá essas sombras duras que não fica muito legal. Então assim, ficar atento à posição do sol, fica fazendo testes, faz testes, será que é melhor aqui, daqui, e aí você vai começando a prestar atenção nisso, você vai ver que vai melhorar muito a sua fotografia. Nisso você vai ver que vai melhorar muito a sua fotografia. Então, essas foram as 5 dicas, quer dizer, 6 na verdade, né? Sobre como fotografar, como fazer ensaio do seu filho em viagem. As mães ficaram me perguntando e aí eu aproveitei gravar, né? Fazer um resumão para todo mundo, acho que ia ficar mais fácil. Se vocês tiverem outras dúvidas, pode deixar mensagem, não sei se vai estar aqui no YouTube ou no Instagram, enfim. Pode deixar mensagem quais são as dúvidas de vocês, porque às vezes é a mesma dúvida de outras mães, de outras fotógrafas que me perguntam sobre posicionamento, sobre seja dúvida sobre posicionamento, o tratamento com a criança ou uma dúvida técnica também, pode perguntar que a gente tá aqui para isso. A gente já ia esquecendo. Curta a página do Instagram, curta o... Hello, say hello to YouTube. She's a photographer. Quase que eu esqueço. Curta a nossa página no Instagram, dê um joinha aqui, curta aqui o YouTube, clica no sininho para ativar as notificações, porque sempre que a gente puder, não é sempre, mas sempre que a gente puder, a gente vai estar gravando vídeos de dicas que o pessoal pergunta e às vezes eu esqueço de falar, e fazer um vídeo realmente vai ser, acho que um adianto. Então assim, curta, ative as notificações e escreva nos comentários o que você quer ver por aqui, porque aí sempre que puder a gente vai estar gravando para vocês.